Capítulo 650, de repente. Neste momento, as 6 tempestades elementares que se dispersavam na região simbolizavam a ascensão do reino de Chambord. A partir de agora, este reino afiliado de nível 1 do Império de nível 1 mais ao norte do continente tinha 8 elites da classe Lua, e o rei quase alcançou o reino da classe Sol. Se Fei pudesse dar mais um passo à frente, ele se tornaria um dos mestres mais poderosos na área de 500 mil quilômetros em torno de Zenith. Se isso acontecesse, a força real de Chambord poderia ser mais poderosa do que os impérios em torno dela. Enquanto Fei estava no trono do caos, ele podia sentir claramente as leis naturais circulando em torno dele. De fato, as leis naturais estavam em toda parte e eram como as veias das folhas. Como um bárbaro do nível 99 no modo pesadelo, Fei já era equivalente a um pico da elite da lua cheia. No entanto, se ele realmente treinasse energia guerreiro passo a passo e tivesse compreensão suficiente da natureza, ele seria capaz de compreender mais leis naturais e dizer que havia numerosas correntes invisíveis no ar, prendendo os mortais. Os verdadeiros mestres só podiam quebrar essas leis naturais antes que pudessem se tornar mais poderosos. Fei não era como qualquer outro mestre comum neste continente. Desde que seu poder veio do Diablo Vorut, ele não estava muito interessado nas leis naturais em comparação com outros mestres em seu nível. No entanto, através das nuvens de névoa dourada das estátuas de ouro de Talik e Korlik, Fei foi capaz de obter fortalecimento, e ele conseguiu subir de nível sem ter que ter uma boa compreensão das leis naturais. Atualmente, os elementos caóticos no ar começaram a desaparecer, e Drogba, PS, Seth, Torres, Oleg e Robin finalmente terminaram sua transformação. Suas auras pararam de crescer e suas acumulações e talentos naturais podiam ser comparados agora. Seth teve o maior número de acumulações entre os 6 guerreiros, enquanto Torres tinha mais talento. Portanto, os dois rapidamente chegaram ao nível 8 da lua nova de nível inferior, superando em muito outros 4 guerreiros. Mesmo que eles não pudessem ser comparados a Lampart, que tinha muito segredo sobre ele, eles ainda poderiam ser considerados como gênios insanos entre todos os mestres que avançaram para a classe Lua. Então, havia PS, Drogba e Robin. Os 2 primeiros quase não tinham muito fundamentos de energia guerreira antes de conhecer Fei, e eles foram elevados a este reino apenas por Fei. Por outro lado, Robin conheceu Fei muito depois, então ele só teve acesso aos recursos de Fei por menos tempo. Portanto, os 3 só chegaram ao nível 4 da lua nova de nível inferior. Por último, havia Varden Oleg, o gordo que amava bajular o rei. De acordo com o que deveria ser, Oleg deveria ser o mais poderoso. Quando Drogba e PS ainda eram apenas homens fortes que não tinham energias guerreiras, Oleg já era um guerreiro de uma estrela. Além disso, ele estava servindo Fei há mais tempo do que Robin, e ele deveria estar em um reino superior. Infelizmente, esse gordo tinha em mente muitas coisas, como bajular as pessoas ao seu redor e administrar o Departamento de Justiça de Chambord. Além disso, ele não era tão louco por cultivo quanto pessoas como Pierce e Drogba. Ele não tinha a forte motivação para se tornar um mestre poderoso. Em vez disso, ele estava mais interessado em obter um corpo perfeito e obter mais força física. Portanto, ele passou a maior parte do tempo revitalizando seu corpo, e esse método de treinamento único o fez ficar para trás dos outros depois de alcançar a classe Lua, e ele estava apenas no nível 1 de lua nova de nível inferior. Ruar. 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 De repente, 6 rugidos soaram dos 6 palácios de pedra ao redor do palácio do rei divino um após o outro, e as pessoas podiam sentir a emoção nas vozes. Embora eles estivessem trabalhando duro e tentando alcançar a classe Lua todos os dias, todos eles se sentiam incrédulos depois de finalmente atingirem seus objetivos. Enquanto permaneciam em seus palácios de pedra, eles pensaram na jornada e sentiram que estavam sonhando.
Havia numerosos guerreiros de 9 estrelas que estavam presos naquele nível no continente Azeroth, e eles não conseguiram ir até a classe Lua, não importando o quanto tentassem. Agora, olhando para trás, todos eles tiveram um começo humilde, mas eles foram capazes de percorrer o caminho do cultivo e alcançar o marco que muitos gênios não puderam fazer. Foi real. Fei sentiu a alegria de seus leais capangas e riu alto. No momento seguinte, ele retornou ao palácio do Rei Divino. O rei moveu com sua mente e uma vasta energia passou pelos 6 palácios de pedra ao redor dele. Os 6 guerreiros de Chambord de repente se sentiram como se suas visões tivessem se apagado, e a cena diante deles mudasse. No segundo seguinte, eles de alguma forma desapareceram de seus palácios de pedra e apareceram no palácio do Rei Divino. Esta era uma das habilidades milagrosas que Fei aprendeu depois de atingir o pico do reino da lua cheia. Ele era capaz de utilizar o poder das leis naturais e teletransportar pessoas que eram muito mais fracas do que ele em um certo alcance. Isso já se assemelhava ao poder das anomalias do Sol. Uma vez que Fei possa obter o poder de alterar e reconstruir as leis naturais, ele será capaz de formar sua anomalia de Sol. Sua Majestade. Todos os 6 guerreiros saudaram e se curvaram desde que perceberam rapidamente o que estava acontecendo. Vendo seu rei sorrindo para eles, os 6 se sentiram muito emocionados, e eles não sabiam como poderiam expressar sua gratidão. Se não fosse pelo esforço e cuidado desse jovem rei que criou numerosos milagres, como eles poderiam transformar seus destinos com sucesso, tornando-se elites da classe Lua e transformando suas vidas? Agora, sua expectativa de vida dobrou e eles podiam voar no céu sem restrições. Os 6 deles todos ajoelhados. Levantem-se. Os 6 de vocês finalmente alcançaram classe Lua. Ah! Das 12 montanhas dos Cavaleiros de Ouro, cada um de vocês terá uma. Fei olhou para eles e assentiu agradavelmente. Então, seus olhos pousaram em Robin. Dos 6 guerreiros, apenas Robin ainda não era um cavaleiro do Zodíaco. 2 dias antes do casamento do rei de Chambord eram cerca de 4 horas da tarde e estava ensolarado. Este momento seria registrado em livros de história com ênfase, e seria a história contada por inúmeros poetas viajantes. Ainda estava ocupado nas ruas da cidade de Chambord. As pessoas estavam indo e vindo, e os vendedores de rua estavam ocupados recebendo clientes. Havia nobres que vagavam por aí, poetas viajantes que contavam histórias e oficiais de execução da lei que patrulhavam a área com expressão severa. Essa era uma tarde típica, e não estava muito quente nem muito frio. Era apenas certo. De repente, um incidente chocante aconteceu, surpreendendo a todos. O céu azul claro de repente escureceu sem qualquer aviso, e parecia que o sol brilhante foi devorado por alguma coisa. Logo, toda a região foi envolvida pela escuridão. Parecia que alguém derramou tinta ao redor, manchando tudo. Estava tão escuro que as pessoas nem sequer podiam ver seus dedos na frente deles. Ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente, as estrelas brilhantes brilhavam no céu, pintando uma bela paisagem. As estrelas estavam brilhando como pedras preciosas, e elas estavam mostrando sua beleza, o que era raro de se ver.